Oi, gente, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Thay. Bom, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje foi mais um pedido, tá? E quem pediu esse foi o Wesley, né? O Wesley Pinhotti. Muito obrigado pelo apoio aqui no canal. E ele pediu, vou trazer aqui pra vocês, o vídeo 11 de setembro, o ataque e a queda das Torres Gêmeas. Bom, acho que todo mundo, pelo menos todo mundo da minha geração, né? Às vezes a geração nova aí talvez não saiba, pode ser que não saiba, mas todo mundo da minha geração mais ou menos sabe, né? Tipo, o que foi, né? Essa tragédia. Eu confesso que, tipo assim, em detalhes, assim, tipo, aqueles pequenos detalhes eu não sei tanto, né? Eu sei, tipo, né? Mais assim por cima, né? Tipo, é porque é um fato meio que, tipo, que entra assim na história e, mano, história sempre foi uma das minhas piores matérias. E também as notícias, gente, eu sou sincera, eu não sou uma pessoa muito ligada em notícias, nossa, que discussão foi essa? Em notícias, tragédias, enfim. Porque como eu sei que eu sou uma pessoa um pouquinho fraca com coisas de tragédias. Eu começo a ter uma angústia, sabe? Um aperto, assim. E aí eu começo a imaginar as coisas e aí, enfim. Mas eu vou reagir, olha que delícia, né? Mas enfim, gente, bora lá então saber com mais detalhes, né, o que foi essa tragédia de 11 de setembro, né, e que pra quem não conhece, né, pra quem não sabe aí, pessoas sei lá, vai que alguém realmente não saiba, né, saber o que aconteceu. Mano, imagina o desespero, cara, eu fico assim, ó, você sabe, né, que foi We're seeing another. Apparently, that was another. A huge explosion now, raining debris on all of us. Foi tipo um ataque terrorista, não foi? ¿Dónde estabas el día 11 de septiembre de 2001? Si tienes más de 30 años, estoy absolutamente seguro de que sabes la respuesta. Por que tá em espanhol? Você sabe responder essa pergunta. Esse foi um dia que... Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Se você tem mais de 30 e poucos anos aí, eu tenho certeza absoluta de que você sabe responder 11 de setembro de 2001, eu tinha 2 anos. essa pergunta. Esse foi um dia que marcou o planeta inteiro. Você não precisava ser morador de Nova York, você não precisava ser americano para sentir o que realmente esse dia foi, né? Foi traumático. O planeta inteiro viu um lado ruim da história sendo escrito, ao vivo, pela televisão. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Onde que você estava no dia 11 de setembro de 2001? Eu separei aqui 3 pessoas que estavam lá, no olho do furacão, no dia da queda das Torres Gêmeas. São histórias reais que se cruzam, são histórias que vão trazer para muito perto o horror do maior atentado terrorista de todos os tempos. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, eu lembro claramente, 25 anos depois, eu lembro de cada detalhe. Eu estava trabalhando como programador de uma sala de fábrica para a GSL em Petrópolis. A gente tinha ali um time de cerca de 6 pessoas, ok? A gente ainda usava telefone fixo, cara, de verdade. Não tinha esse lance de zap, não tinha. Aí alguém telefonou pro fixo e deu o recado. Liga a TV, um avião bateu no World Trade Center. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Era tipo 11 e pouco da manhã, sabe? A gente tava lá, engrenando no trabalho, sabe? O cafezinho já tava batendo. Aí veio essa bomba. Eu lembro que eu pensei assim, como assim? Não, tem alguma coisa errada. Eu não tava entendendo muito bem. Como assim bateu na Torre Gêmea? Não, é mentira, tal, né? A gente conseguiu descolar uma transmissão ao vivo pela internet e a gente viu em tempo real o segundo avião batendo nas Torres Gêmeas. Daquele momento em diante, acabou o expediente. Não era acidente. Era um evento, era um ataque contra a maior potência do planeta. Foi chocante demais, chocante demais. Não tinha clima para trabalhar. Nenhum de nós tinha parente nos Estados Unidos, né? Mas naquele momento foi como se a gente fosse um povo só, entende? Era assustador demais. Era avião no Pentágono, era avião caindo por tudo quanto era canto. Não tinha respostas. Mas eu tive sorte. A gente teve sorte, né? A gente não estava lá de verdade. O que você vai acompanhar agora são histórias de quem estava lá, de quem morreu lá,
de quem lutou para salvar vidas lá, mas também de quem causou tudo aquilo. E você? Já vai comentando, onde que você estava no dia 11 de setembro de 2001? Sei lá, tinha 2 anos. Antes de falar sobre isso, a gente queria muito a sua inscrição nesse canal. A gente publica aqui um vídeo por semana. Talvez eu podia Mas é um estar no vídeo bem aniversário feito, da minha bem prima. trabalhado, que a gente É quer que aniversário realmente dela, você dessa tenha data. acesso a histórias reais contadas por pessoas, por indivíduos. Uma coisa totalmente diferente do que você conhece na internet. Para isso, a gente precisa de você aqui. Esse canal acabou de nascer, é relativamente bem recente na internet, né? A gente está com 7 vídeos, mais ou menos. Então, a sua inscrição está ajudando muito a gente. Se caiu aqui hoje, se inscreve no canal. Tenho certeza que esse canal aqui, cada videozinho vai ser um momento para você. Muito obrigado. Lolita Jackson estava na mesa dela do 72º andar do World Trade Center. Era um dia normal nos escritórios da consultoria financeira Morgan Stanley. A Lolita estava no horário dela de almoço, comendo no próprio escritório. Foi nesse exato momento em que tudo mudou para sempre. Não só para ela, né? Para o mundo. Lolita ouviu uma explosão e sentiu o prédio tremer. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Todos os funcionários do escritório saíram das baias em busca de respostas. Foi então que eles viram fumaça escapando pelo poço do elevador. Isso não é bom. Definitivamente algo estava acontecendo. Centenas, milhares de funcionários do World Trade Center começaram uma lenta e assustada descida pelas escadas esfumaçadas. Medo, pânico, ar difícil de respirar. Alguns choravam, alguns talvez estivessem mais tranquilos, Nossa, né, contando vou botar piadas. saco. Eles ainda não sabiam, né, mas o prédio tinha acabado de sofrer um atentado terrorista. Agora, o que você não sabe é a data. Eu não tô falando de 11 de setembro de 2001. Eu tô falando de 26 de fevereiro de 1993. Para entender o que aconteceu no atentado que destruiu as Torres Gêmeas, a gente precisa recuar 8 anos no passado e entender o atentado que aconteceu antes. Lolita Jackson estava lá e foi testemunho ocular do terror. A luz acabou no prédio inteiro. O sistema principal foi afetado. Os geradores auxiliares foram afetados. Ninguém sabia o que fazer, né? Ninguém estava no comando ali. 10 mil pessoas que trabalhavam no World Trade Center precisaram usar as escadas ao mesmo tempo. Agora, cara, visualiza esse mar de andares, esse mar de gente, sem saber se estavam caminhando em direção ao fogo ou em direção à segurança. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe se está fugindo do fogo ou indo em direção ao fogo, ao acidente. Nesse dia, algumas pessoas jogaram cadeiras nas janelas para conseguir respirar. A fumaça estava por toda parte. Pessoas ficaram presas em elevadores parados. Cerca de 120 crianças de jardim de infância ficaram presas no terraço. Alguns sobreviventes tiveram que ser evacuados do prédio de helicóptero. Lolita Jackson conseguiu escapar, só com um susto. Ela deu sorte. Mais de 1000 pessoas ficaram feridas em 1993. 6 pessoas morreram, entre elas uma grávida. O atentado de 1993 detonou uma van repleta de bombas na garagem do subsolo do World Trade Center. Era mais de meia tonelada de material explosivo. O plano original era de que a explosão derrubasse as Torres Gêmeas. Foi uma detonação tão forte que criou uma cratera de 5 andares de profundidade e 45 metros de diâmetro. Foi uma detonação tão forte que gerou 4.000 toneladas de escombro. Disso. Mas as Torres Gêmeas permaneceram de pé. 6 dos 7 suspeitos pelo atentado foram capturados pela FBI. Um está foragido até hoje. No laptop de um dos terroristas, o FBI encontrou várias mensagens, mas 2 frases foram marcantes. Abre aspas. Da próxima vez será muito preciso. E o World Trade Center continuará sendo um dos nossos alvos. Ok, corta para 1996, 3 anos depois do atentado. Osama Bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, declara que os Estados Unidos são o inimigo do Islã e exige que todos os soldados americanos sejam expulsos do Oriente Médio. Ele foi ignorado. Bin Laden volta a atacar verbalmente os Estados Unidos em 1998 e diz que todos os muçulmanos têm obrigação de atacar qualquer alvo americano. Ele continua livre. Mais do que livre, Osama Bin Laden ganhou audiência. O líder da Al-Qaeda foi entrevistado pelo jornalista americano John Miller e o Bin Laden reforçou as ameaças. Não fazemos distinção entre aqueles vestidos com uniformes militares e civis. Todos são alvos. Hoje a gente sabe a verdade. Osama Bin Laden não estava blefando. Ele não estava só na ameaça. Mesmo dando entrevista, ele já estava conspirando. Ele sabia exatamente quais seriam os seus alvos, né? Osama Bin Laden viu as forças israelenses derrubarem arranha-céus durante a Guerra do Líbano, em 1982. Quase 20 anos depois, Osama Bin Laden confessou. A ideia veio dali. Durante 2 décadas, Osama Bin Laden ficou com essa ideia na cabeça. Derrubar arranha-céus. Mas como? A inspiração veio de outro atentado. Em 1999, um copiloto assumiu o controle de um avião da Egypt Air e derrubou a aeronave de propósito.
200 pessoas morreram. Onde o resto do mundo viu uma tragédia inimaginável, Osama Bin Laden viu uma possibilidade. Isso não é especulação, isso não é ficção, isso está documentado, ok? O próprio Bin Laden deixou isso escrito em documento. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, foi assim que a ideia do 11 de setembro foi concebida e desenvolvida na minha cabeça, e foi aí que começamos o planejamento. Osama Bin Laden coordenou o plano, financiou o plano e selecionou pessoalmente os candidatos para o ataque. Os 2 primeiros voluntários eram 2 fanáticos que tinham lutado na Guerra da Bósnia. Eles deveriam se infiltrar nos Estados Unidos e fazer aulas de pilotagem. No começo de 2000, eles já estavam em solo americano. Só que esses 2 falavam muito mal inglês e foram péssimos no exame de pilotagem. O plano parecia destinado ao fracasso e tudo poderia ter terminado ali, né, como uma ideia jogada ao vento. Até surgir Mohammed Atta. Mohammed Atta era exatamente o que Bin Laden estava procurando. Ele era inteligente, ele era educado, fluente em inglês e com experiência no mundo ocidental. Foi Mohammed Atta que tornou o plano possível, o arquiteto do maior atentado terrorista de todos os tempos. Ok, mas quem era realmente Mohammed Atta? Mohammed Atta nasceu no interior do Egito e se mudou com a família para o Cairo aos 10 anos de idade. O pai dele era um homem muito rígido, muito controlador. E o pequeno Atta não tinha permissão para se relacionar com as outras crianças do bairro. Sem amigos, sem opções, Atta se dedicou aos estudos em casa e na escola. Em 1985, Mohammed Atta não tinha amigos, mas tinha uma vaga na Universidade do Cairo para estudar engenharia. As notas dele estavam entre as melhores da turma e ele conseguiu ser aprovado para um programa de estudos. O sucesso parecia ser o caminho aberto para Mohammed Atta. Esse mesmo programa de estudos enviou o jovem Atta para Hamburgo, na Alemanha, para estudar planejamento urbano. Foi o primeiro contato que ele teve com a cultura ocidental. Ele chegou a morar com um casal de professores, mas infelizmente não deu certo. Mesmo longe de casa, né, mesmo longe do pai, Mohammed Atta ainda sentia a sombra da criação dele. O estrago já estava feito, né? O jovem Atta tinha muita dificuldade para se relacionar. Onde que o Atta encontrou refúgio? Na religião. Infelizmente, Atta buscou se aproximar de segmentos cada vez mais radicais e conservadores do islamismo. Porque é assim que acontece, ok? Extremismos atraem os excluídos, aqueles que não conseguem se socializar corretamente por algum motivo. Todo extremismo, não importa, todo extremismo é assim. Mohammed Atta tinha um ódio muito focado contra a modernidade, principalmente contra os arranha-céus que estavam começando a surgir nas ruas do Cairo. Para ele, cara, isso era uma invasão cultural do Ocidente, um erro aos olhos do Deus dele. Para ele, arranha-céus fechavam ruas antigas que ligavam as comunidades e obstruíam o horizonte, né, a vista. Um ódio levou a outro ódio, que levou a mais ódio e entregou Mohammed Atta nos braços da organização terrorista Al-Qaeda. 7 anos depois de chegar em Hamburgo, Atta ele queria ir embora. Ele queria lutar pelos tchetchenos contra o exército russo. Ele queria lutar pela causa islâmica. Olha, faltou isso aqui para Mohammed Atta cumprir outro destino, né? Mas no último minuto ele foi convencido a viajar numa outra direção. Ele foi convencido a viajar para o Afeganistão para encontrar o líder da Al-Qaeda, para encontrar Osama Bin Laden. Mohammed Atta tinha o perfil exato para uma operação secreta que estava sendo planejada. Foi ali no Afeganistão, na frente do Bin Laden, que Mohammed Atta e mais outros 3 terroristas juraram lealdade e se comprometeram a realizar uma missão suicida. Os rastros do Atta foram muito fáceis de seguir depois do atentado. A gente sabe que em março de 2000 ele ainda estava na Alemanha, mas a roda já estava girando, ok? Mohammed Atta enviou de 50 a 60 mensagens de e-mail para escolas de pilotagem nos Estados Unidos. Ele buscava matrículas para ele e outros árabes que estavam reunidos na Alemanha. Uma escola na Flórida respondeu. Bom, em maio de 2000, Mohammed pediu um visto no passaporte para entrar nos Estados Unidos. Ele conseguiu um visto de 5 anos da Embaixada Americana em Berlim. Ninguém desconfiou de absolutamente nada. Mohammed Atta tinha mais 5 anos de vivência na Alemanha, né? Estava matriculado em uma universidade, tinha notas exemplares. Ele nem mesmo foi investigado, as portas se abriram. O que também se sabe hoje é que não faltaram alertas sobre Mohammed Atta. No final de agosto de 2001, dias antes do atentado, a carteira de motorista dele foi revogada nos Estados Unidos depois que ele faltou uma audiência de um tribunal sobre infração de trânsito. Nesse mesmo dia, o Mossad, que é o serviço secreto israelense, enviou uma lista para a CIA. E a lista continha o nome do Atta e outros 19 estrangeiros que estavam nos Estados Unidos. Todos eles eram suspeitos de planejar um ataque iminente dentro do país. Só 4 nomes são conhecidos dessa lista. Todos os 4 estavam envolvidos no 11 de setembro. Não houve tempo hábil para completar a investigação ou a lista simplesmente ficou esquecida numa gaveta. Ninguém sabe explicar, né? Ninguém quer explicar essa falha da CIA, porque foi. Outro momento que poderia ter mudado tudo, ok? No dia 10 de setembro, trocando de voo para ir até Nova York, Mohammed Atta caiu na malha fina do aeroporto de Portland. O nome do Atta foi selecionado aleatoriamente numa lista de passageiros para passar por uma inspeção, né, de segurança mais rigorosa. Isso acontece.
A bagagem dele foi conferida, ele foi revistado, mas nada de anormal foi encontrado. Bom, essa foi a última barreira, a última chance para que o destino de milhares fosse modificado. Nada impediu que Mohamed Atta embarcasse no voo número 11 da American Airlines. Esse voo poderia ter ido de Boston para Los Angeles, mas nunca chegou por conta do passageiro sentado na poltrona 8D da classe executiva. Em cerca de 15 minutos de voo, Mohamed Atta já não estava mais sentado, ele estava na cabine do piloto, com o controle total da aeronave. Eram 8h14 da manhã. Os pilotos pararam de responder qualquer comando do controle de tráfego aéreo, ao mesmo tempo que o avião começou a se desviar da sua rota. Pilotos de uma outra aeronave interceptaram uma transmissão. Era uma voz com sotaque árabe, dizendo para os passageiros permanecerem em seus assentos. Possivelmente era a voz do Mohamed Atta, né, tentando usar o sistema interno de comunicação do avião e acidentalmente transmitindo para fora. Eram 8h24 da manhã. A mesma voz transmitiu acidentalmente para fora da aeronave. Essa voz dizia, abre aspas, nós temos alguns aviões, apenas permaneçam calmos e vocês ficarão bem. Nós estamos retornando para o aeroporto. Era uma mentira. Depois essa voz reforçou a mentira, abre aspas. Ninguém se mexe, tudo ficará bem. Se vocês tentarem fazer qualquer movimento, vocês vão colocar a si mesmos e o avião em perigo. Apenas permaneçam quietos. Então a gente teve 9 minutos de silêncio. Nesses 9 minutos, o avião mudou drasticamente de direção e partiu para Nova York. Eram 8h33 da manhã. A mesma voz, a última mensagem. De novo, uma mentira. Mohamed Atta pede mais uma vez para que ninguém se mova. Afirma mais uma vez que eles estão voltando para o aeroporto. 12 minutos depois, tudo acabou. Os 81 passageiros a bordo do voo 11 da American Airlines morreram sem entender o que estava acontecendo. Mohamed Atta matou a si mesmo e todo mundo no avião. Ele jogou a aeronave de frente contra a torre norte do World Trade Center. Tudo entre os andares 93 e 99 desapareceu imediatamente, né, destruído pelo impacto. Todos os andares acima ficaram isolados. Todas as possíveis rotas de fuga foram interrompidas. Cerca de 800 pessoas que estavam nos andares mais altos não tiveram qualquer chance de escapar. 102 minutos depois, o terror completou o que tinha começado em 1993. 102 minutos depois do impacto, as torres gêmeas desmoronaram, matando 2.753 pessoas inocentes. Eram 8h33 da manhã, 12 minutos antes do primeiro impacto. Lolita Jackson estava de novo no World Trade Center. Ela estava lá. Ela estava de novo na consultoria Morgan Stanley. Dessa vez ela estava na sala de conferência do grupo, numa sala do 70º andar. Ela estava se preparando para falar durante a reunião, aguardando a vez dela. Lolita Jackson agora era vice-presidente de uma área de produtos avaliada em 10 bilhões de dólares. Ela tinha acabado de ser promovida e muitos diziam que ela ainda estava em ascensão dentro da Morgan Stanley. Bom, talvez Lolita Jackson tenha olhado pela janela naquele dia, né, nos minutos que faltavam para fazer valer a voz dela. Talvez ela tenha relembrado a própria trajetória. Lolita Jackson tinha sido criada com dinheiro de assistência social, de origem humilde, sem pais. Ela desafiou todas as chances e se formou em engenharia química na Universidade da Pensilvânia. Ela desistiu da Universidade Química para entrar no mercado financeiro de Wall Street. E agora, aquela órfã batalhadora estava ali, no World Trade Center, no coração financeiro do mundo, numa posição de comando numa das maiores empresas do setor. O que a Lolita Jackson não sabia naquele momento era que ela estava apenas a alguns quilômetros de outro aluno de sucesso, outro protagonista que também tinha vindo de uma origem humilde. Lolita Jackson abraçou todas as oportunidades que apareceram e não permitiu que o ódio entrasse no coração dela. Mohamed Atta deu as costas para as oportunidades e escolheu o ódio. No dia 11 de setembro de 2001, os dois se cruzaram. Devia ser um dia normal de trabalho, e não foi. Lolita Jackson viu o impensável. Ela viu uma explosão gigantesca na torre ao lado. Alguma coisa tinha aniquilado andares inteiros da Torre Norte. Lolita Jackson viu o estrondo, viu as chamas, né, viu a chuva de vidro e papel caindo da torre. Eram 20 andares acima do andar dela, mas era assustador. Ela lembrou de 1993, ela lembrou do terror. Estava acontecendo outra vez. Imediatamente todos sabiam o que fazer. O atentado de 93 foi a chave para que várias medidas de segurança fossem tomadas. Eles precisavam carregar copos de água e gelo, né, por causa de um incêndio. Eles deveriam levar as coisas deles somente se essas coisas estivessem no caminho da saída, né? Eles deviam checar os banheiros para ver se ninguém ficou para trás. A equipe tinha sido muito bem treinada em simulações de evacuação. A sinalização das rotas de fuga tinha sido melhorada. Hoje, Lolita Jackson agradece a Rick Rescorla, diretor de segurança da Morgan Stanley. Rick Rescorla tinha sido um dos paraquedistas das Forças Armadas Britânicas e se dedicou a blindar a empresa contra imprevistos. Foi Rick Rescorla que coordenou a fuga dos funcionários da Morgan Stanley naquele dia. Cada um devia ter um Rick Rescorla voltou para a então, Torre Sul para organizar a evacuação de mais pessoas. Lamentavelmente, Rick Rescorla nunca saiu do World Trade Center.
Bom, Lolita Jackson estava descendo de elevador e já tinha chegado no 44º andar, quando a situação piorou ainda mais. Foi um segundo estrondo. Ela sentiu um prédio literalmente balançar. O prédio foi para um lado e depois o prédio voltou para a posição anterior. Naquele andar não tinha janelas. Lolita Jackson não sabia, mas a Torre Sul, onde ela estava, tinha sido atingida por um segundo avião. Ela lembra que desceu 44 andares de escada em menos de 10 minutos. Ela lembra de ter andado um quarteirão e meio de distância, meio em choque, sem saber o que fazer. Não tinha pânico, não tinha gritos nas ruas. Todo mundo estava em choque, todo mundo estava desorientado. Foi um colega de trabalho que disse para ela ir para casa. Lolita Jackson pegou o último trem saindo dali. Logo em seguida, o serviço foi suspenso na região. Ela estava no metrô quando as torres caíram. The other tower of the World Trade Center has just collapsed. Bom, Lolita tinha sobrevivido a 2 atentados no World Trade Center. 13 colegas de trabalho não tiveram essa sorte. Ok, volta no tempo de novo. Eram 8h33 da manhã, 12 minutos antes do primeiro impacto. Kate Roma tinha começado um turno de 24 horas na Patrulha do Fogo de Nova York. A Patrulha do Fogo foi fundada em 1839 e operava de forma independente do Corpo de Bombeiros. Naquela data, a Patrulha do Fogo contava com só 100 patrulheiros, distribuídos em só 3 quartéis. Ao contrário do Corpo de Bombeiros, a função da Patrulha do Fogo era proteger patrimônio, evacuar móveis e itens de valor. Naquele dia, tudo mudou. A ordem chegou. Todas as unidades, bombeiros ou patrulheiros, deveriam se dirigir imediatamente para o World Trade Center para atender uma crise sem precedentes. Essa ordem incluía o Kate Roma, mas não importava. Kate Roma amava o que ele fazia. Ele entendeu na hora que o caso era de uma gravidade extrema. Kate Roma ligou para o pai pedindo reforço. Kate já estava na rua, já estava no caminhão, sirene ligada, mas ele sabia que podia fazer mais. Arnold Roma, pai do Keith, tinha servido na Patrulha do Fogo, tinha atuado 20 anos como policial em Nova York, tinha se aposentado do serviço, mas ainda era um enfermeiro registrado. Naquela manhã, o filho dele chamou, o dever chamou. O filho dele disse o seguinte, abre aspas, pai, é melhor você vir para cá, eles vão precisar de todo mundo. E o Arnold respondeu, ok, Keith, tome cuidado, nos encontramos lá. Pai e filho nunca mais se falaram outra vez. Arnold Roma foi para a Torre Sul junto com a polícia. Kate Roma foi para a Torre Norte, junto com os bombeiros. Kate Roma tinha só 27 anos e era torcedor do time dos Yankees. Ele se alistou para o departamento de polícia e para a Patrulha do Fogo. Ele certamente sentia orgulho do pai dele. Ele certamente queria seguir os mesmos passos do pai dele. Não importasse os riscos, né? Ele foi aprovado para os 2 serviços, mas escolheu a Patrulha do Fogo. Ele realmente amava aquilo tudo. Ele era capaz de chegar na noite anterior do próprio turno, jantar com a galera e já dormir no quartel para amanhecer no trabalho. No instante que o Keith Roma desceu do carro, no 11 de setembro, ele já entrou em ação. A missão da equipe dele era uma só, ajudar na evacuação das pessoas na Torre Norte. Pela contagem dos colegas dele, Keith Roma foi responsável pelo salvamento de mais de 200 pessoas naquele dia. Ele carregou uma mulher descalça nos próprios braços para que ela não pisasse no vidro quebrado que ele tinha coberto completamente o chão ao redor do World Trade Center. Keith Roma subiu o máximo que ele pôde na torre, não uma, não 2 vezes, mas 4 vezes. Na 4ª vez, ele não voltou. As torres gêmeas desmoronaram. O corpo do Keith Roma só foi recuperado dos escombros 3 meses depois. Ele estava ao lado de outras 9 pessoas que ele tentou resgatar, que ele tentou evacuar do prédio. Os últimos momentos dele foram de tentar ajudar. Keith Roma foi a única vítima da Patrulha do Fogo de Nova York. A morte dele não foi contabilizada na lista de bombeiros que morreram no atentado do 11 de setembro. Na Wikipedia, nos jornais, nas enciclopédias, nas estatísticas oficiais do governo americano, todos falam em 343 bombeiros mortos naquele dia. Esse número dói até hoje no coração do pai, o Arnold Roma, abre aspas. Todas as vezes que nós escutamos aquele número 343, isso machuca. Nossa, isso deveria ser 344. O cara salvou não sei quantas pessoas e ainda não teve reconhecimento da morte dele. A Patrulha do Fogo de Nova York foi extinta em 2006, 5 anos depois do atentado. O dia que traumatizou o mundo é repleto de histórias, né? Milhares delas. Pessoas que morreram, pessoas que sobreviveram, pessoas que fizeram a diferença pro bem e pro mal. A gente escolheu aqui contar 3 dessas histórias. Mohamed Atta, Lolita Jackson, Keith Arnold. São só 3 ângulos, né? São muito poucos para contar toda a dimensão da tragédia. Ainda assim, mesmo que fossem 30 personagens, ainda assim seriam muito poucos, né? Ainda se fossem 300, seriam muito poucos. Todos nós participamos do 11 de setembro em todos os lugares do mundo. O choro foi único. Os ecos do 11 de setembro continuam soando até os dias de hoje. A história do mundo foi alterada para sempre. A gente teve guerra ao terror, a gente teve invasão do Afeganistão, a caçada ao Osama Bin Laden, queda do Saddam Hussein. Que o momento de agora seja um momento de refletir, né, de ter esperança, de honrar os mortos e buscar forças para continuar. Buscar forças para impedir que eventos como esse
aconteça outra vez. E você? Onde você estava no 11 de setembro de 2001? Obrigado por esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente sempre vai trazer histórias para vocês contadas por outros ângulos. Histórias de pessoas, histórias reais, de eventos contadas por pessoas como nós. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fui! Gente, cara, como eu falei pra vocês, eu sabia, tipo, de algum, né, tipo, o que aconteceu, assim, né, tipo, que foi um atentado terrorista, né, mas que matou milhares de pessoas, só que, tipo assim, eu sabia, né, que tinha sido 2 aviões que, tipo, tinha atingido as torres, mas, assim, eu não sabia que eram aviões que tava realmente, tipo, seguindo a sua rota, que teve a cabine, né, de controle invadida. E, tipo assim, né, não sabia também que tinha sido as pessoas, né, que pegaram, mudaram totalmente o rumo, a rota, pra poder atingir as torres gêmeas. Não sabia, eu achei que era, tipo, um avião solo, assim, sabe? Tipo, só o cara e o avião. Não que ele, tipo, tinha pegado o avião, a passagem, e tem invadido a torre, a cabine de comando pra poder guiar o avião até a torre pra poder ser atingida. Não sabia, mano. Também a parte do... Que antes, que tipo, já tinha sofrido um ataque terrorista antes, em 1993, também não sabia que já houve, né, tipo, um atentado antes no mesmo lugar, né, e, tipo, teve uma pessoa que saiu, que conseguiu sobreviver das 2 vezes também, cara, imagina o trauma que essa mulher teve. E também referente também ao cara que tava no negócio de proteção, cara, ele foi um herói ali, salvar, foi o quê, 200 pessoas? E, tipo assim, mano, não teve o reconhecimento, tipo, o número das mortes lá dos bombeiros e tal, cara. Imagina o que o pai dele falou, né? Tipo, dói o coração dele, né? Tipo, ai, tá lá só 343. Quando devia ser 344. E o cara salvou um monte de gente. Ele foi um herói, ele salvou um monte de vida. Gente, eu não sabia, tipo, desses, tipo, os detalhes pequenos, sabe? Pequenos assim, né? Desses detalhes, na verdade. Cara, tá vendo? Eu sou... Meu, imagina você ver algo assim. Algo nessa dimensão. Eu comentei, né, quando eu reagi a algum vídeo sobre a tragédia da Chapecoense, que eu chorei horrores. Eu chorei, mano, você sente uma empatia, né? Você sente aquele negócio. E, tipo assim, mano, por mais que não fosse ninguém da minha família, eram pessoas que eu não conhecia. Tipo assim, mano, mesmo assim, mano, nossa, eu não conseguia parar de chorar. Imagina, tipo, você vê uma tragédia também nessa dimensão. A gente sente pelas pessoas, né? A gente sente a perda também, sabe? A gente só fica querendo, tipo, meu... É algo, assim, surreal. É um sentimento que não dá pra explicar. Enfim, gente, nossa. Sério. Aquele negócio do pai e filho, nossa, doeu. Enfim, gente. Bom, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês já sabiam de todas essas informações também. Mas deixem aí nos comentários se vocês sabiam ou não sabiam. E se vocês lembram o que vocês estavam fazendo nessa data. Ou se vocês também eram nascidos, né? Tem uma galera aí que pode nem ter nascido ainda nessa época, 2001, né? Tem bastante gente que agora... Que eu... Tipo assim, as pessoas normalmente que eu tô conhecendo agora é tudo de 2003 pra frente. Mas, assim, comentem aí se vocês lembram, né? A pessoas da minha geração pra trás, fala? É, né? O que vocês estavam fazendo? Gente, eu só tinha 2 anos, eu não lembro. Meus pais provavelmente devem lembrar. Tipo, dessa notícia e tudo mais. Depois eu vou perguntar pra eles. Mas, enfim, gente... É isso. Vou deixar o link do vídeo original na descrição, como eu sempre faço. Também vou deixar o link das minhas outras redes sociais. Das minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá. Se vocês quiserem fazer algum pedido de algum vídeo pra eu reagir aqui pra vocês, pode pedir através dos 2 primeiros links da descrição. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.
Tchau.